20 de julho de 2016. Tite visita a seleção olímpica, conversa com jogadores e promete apoio a Micali sem interferir no comando. Invicto em casa, Independente Del Valle recebe o melhor visitante, Atlético Nacional, na primeira partida da decisão da Libertadores. Santos entra em campo logo mais hoje à noite contra o Gama pela terceira fase da Copa do Brasil, com 3 importantes desfalques que estão com a seleção olímpica. Único remanescente de 2009, Cleiton Xavier usa o fracasso daquele ano como exemplo para ajudar o Palmeiras a acabar com um jejum de 22 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. No fechamento da janela internacional, São Paulo confirma 3 reforços para a sequência da temporada. E ainda, Fórum Nacional do Esporte discute a organização dos Jogos Olímpicos, o esquema de segurança para o revezamento da tocha na capital. E Diego chega ao Rio nos braços da torcida do Flamengo. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, ótima noite para você. O programa de hoje começa falando de seleção brasileira. Hoje a equipe olímpica recebeu a visita de Tite, comandante da equipe principal e da comissão técnica dele. Falando nos profissionais que trabalharão ao lado do treinador, foi confirmada a permanência de Tafarel como preparador de goleiros e a presença de Silvinho na comissão técnica. Apesar de fazer parte da equipe de Tite, ele não deixará a Inter de Milão e irá se apresentar junto com um grupo de jogadores. E já que estava por lá, conhecendo a casa da seleção brasileira, o Tite se sentou pela primeira vez na sala ali de entrevistas e conversou com a imprensa. Hoje foi dia de visita ilustre na Granja Comari. Tite, técnico da seleção principal, e o coordenador Edu Gaspar estiveram esta manhã em Teresópolis para conhecer o novo local de trabalho. Aproveitaram para acompanhar a atividade da equipe olímpica e conversar rapidamente com alguns jogadores, como Neymar e Gabriel Jesus, 2 atletas que muito provavelmente estarão na primeira convocação do novo treinador do Screte Canarinho, que deve ser adiada para depois do término dos Jogos do Rio. E falando em Olimpíadas, Tite mostrou um discurso bem alinhado ao do colega Rogério Micali. Conversando com o Micali, e aí eu quero traduzir aquilo que é uma ideia dele e minha também. Talvez a gente se identifique por isso. Equilíbrio eu consigo entender como importante. Nem só ofensiva, nem só defensiva. Talvez a nossa concepção ela seja um trabalho de equipe forte sem bola, e da agressividade, qualidade técnica individual, ela vai, se não naturalmente aparecer, mas ter também essa parte, essa abertura para que esse talento possa aparecer. Tite fez questão de deixar bem claro que pretende apenas colaborar e não interferir no trabalho de Micali. Cada um com a devida responsabilidade. O Micali tem, aí não estou respaldando ele, mas tem aqui um cara do lado que ele pode contar para trocar algumas ideias, como de treinamentos, de formatação tática, de posição, função, como a gente vem fazendo, ou de acompanhamento aqui, de jogos, como vem fazendo e como nós vamos estar aqui à disposição, como conversamos hoje também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O ideal seria que as seleções de base e a seleção principal conversassem sempre. Que, na verdade, a seleção principal fosse o espelho tático da seleção de base. A Argentina chegou a fazer isso quando o José Pekerman foi técnico da base, foi campeão olímpico, se não me falha a memória também, me corrija depois. Sim. E aí depois fez esse trabalho na seleção principal e deu super certo. Quer dizer, e é como faz o Barcelona, como faz os grandes clubes do mundo. Quer dizer, você trabalha a base pensando no futuro. Não podem ser, não pode haver esse hiato entre uma modalidade e uma categoria, na verdade, e outra. Então, acho que o Tite, ao se aproximar da seleção olímpica, ele não está dando só o respaldo, mas, na verdade, isso deveria ser não uma iniciativa, mas algo institucional. Você define, faz parte do planejamento. Então, qual é o esquema a ser adotado pela seleção brasileira? Esquema tal.
vai ser o mesmo esquema adotado pela seleção olímpica, pela seleção sub-20, sub-18, sei lá quais são as outras categorias, mas que todas funcionem do mesmo jeito. Porque aí fica muito mais fácil até, Flávio, de você convocar. Falta uma peça, nem é tanto pelo que está apresentando o jogador no clube, mas é pelo que está apresentando o jogador na seleção de base. E de repente já está adaptado a um esquema, pode render muito mais uma seleção do que um jogador que atua numa posição diferente no clube dele. Concorda comigo? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A Alemanha fez isso já nessa Euro, né? 3 ou 4 jogadores que seriam da seleção de base não virão. Portugal também fez a mesma coisa. O Renato Sanches, o Kimmich, que jogou de lateral da Alemanha, é jogador da base e tem todos eles uma ideia tática definida que será colocada em prática pela seleção principal. Acho que é legal o Tite estar junto sim, mas tem que deixar o Micali fazer o trabalho dele. Ele é que montou o time, ele que criou um jeito de jogar da seleção. E vamos ver agora a adaptação dos que tem mais de 23 anos, que não é uma missão fácil. Porque você passa a jogar em função de alguns jogadores, ou mais especificamente do Neymar, coisa que o time não estava preparado para fazer. De qualquer forma, o Brasil está correndo sozinho, né? Só o Brasil está dando essa importância para esses jogos abertos do interior com grife, porque os outros não virão com força máxima. Ai, fico tão triste quando você fala assim. Por quê? Bom, você tem contra os jogos abertos do interior? Não, nada, né? Mas eu fico triste pelo evento das Olimpíadas e tal. Não, mas eu não tenho nada contra a Olimpíada, não, fique bem claro. Futebol seria nas muito Olimpíadas. tonto, né? Não, é maravilhoso. Imagina, 100 metros rasos, os jogos de vôlei do Zé Roberto Guimarães do Bernardinho, que a gente tanto admira. Eu estou falando especificamente de futebol. Futebol profissional não deveria ter em Jogos Olímpicos. Só. O resto é claro que eu gosto muito. Ou já que também tem o basquete profissional. Hoje o futebol que fosse a seleção principal, que fosse uma espécie de uma Copa do Mundo. Mas não é uma forma de dar uma chance para quem é mais jovem? Não faz sentido. Não? Se nos outros esportes, nas outras modalidades, vão os principais atletas, gente, por que no futebol não pode? É um caso à parte, não vamos misturar. Não sei, eu acho que é legal. Futebol é futebol, não tem jeito. Futebol é outro mundo, é outro papo. Tem a Copa do Mundo, que para mim é muito maior que a Olimpíada, então, sabe? Deixa quieto. Mas, enfim, tá aí, né? Mas que ninguém está dando importância, não está. Que fique bem claro. Senão vão querer crescer em cima de uma situação que não é real. A única estrela dessa Olimpíada chama-se Neymar. Aí, o que vai acontecer? Jovens, o Marco Paulo Del Nero, porque não viaja, né? Mas vai poder falar assim... Ele estava lá, você viu? Olha, medalha de ouro. Mas é isso, mérito que me meu. preocupa. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Foi na minha gestão. Isso ser usado por alguém que indevidamente, entendeu? É isso. Mas vai ter outro astro das Olimpíadas. Amanhã, Eric Castelheiro, editor executivo do site gazetesportiva.com, vai correr os 200 metros rasos com a tocha olímpica. Em Jundiaí, muito legal, e a gente vai cobrir e vai trazer para vocês. Vamos ver como que tá a preparação física do Eric. 200 metros, não é brincadeira não, Flávio Prado não 200 faz. metros? Celso não faz. 200 metros. 200 metros? 200 metros. Você está acostumado a pegar o carro para ir na padaria na esquina? Com 7 quilômetros todo dia. 200 metros é o quê? 2 quarteirões. Já corri meia maratona. 7 quilômetros todos os dias. Meia maratona, você correu meia maratona, se estrumbicou todo, nunca mais correu nada. Se quiser cobrir 7 quilômetros é molezinho, 1 hora. Tamo aí. Bom, 200 metros amanhã, Eric Castelheiro em Jundiaí, claro, meio-dia 6, tá bom? Eu com a tocha eu meto fogo na cabeça. Com a tocha. Com a tocha já complica. Com a tocha. E a tocha tem um gente... considerável peso. A chance de eu pôr fogo no meu cabelo com a tocha é 100%. Se eu correr... Eu ia gostar muito de ver isso. De me ver careca? Claro. Não, e pegando fogo. Hoje é dia de decisão na Libertadores da América. Em Quito, no Equador, Independente del Valle encara o Atlético Nacional da Colômbia. E por isso a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é justamente qual será, Flávio Prado, o resultado desse jogo. Hein, Celso Cardoso? Vai dar o Independente, vai dar o Atlético Nacional ou vai dar empate? Empate também? Eu acho o time do Nacional o melhor time da Libertadores disparado. O que você está assim? Porque eu estou achando que esse primeiro a inspiração, né? A inspiração. Porque ele não está muito bem ultimamente. Mas eu acho que nesse primeiro jogo vai dar Independente del Valle, ou del Valle, como eles chamam. Del Valle? Isso. Bom. Eu acho que dá Atlético Nacional nos 2 jogos. Ganha hoje e ganha próximo. Atlético Nacional. Então tá bom, a gente quer saber a sua opinião. Vai lá no site gazetesportiva.com e vote. Você acha o quê? Eu acho que vai dar Atlético Nacional, tá bom? Me cobre amanhã. Não tenho. Amanhã, sim, porque eu vou te cobrar. Você falou que vai dar certo. Independente, eu falei que vai dar Atlético. Tá bom. Quem ganhar, paga o japonês pro outro.
Tá bom. Resultado Fechou. no final do programa de Flávia hoje. Testemunha. Tá feita aqui a aposta. Melhor visitante da competição, o Atlético Nacional tem no recém-chegado Miguel Borja a principal esperança de gols. Em 2 jogos na competição, nas semifinais contra o São Paulo, ele balançou as redes 4 vezes e se tornou artilheiro da equipe colombiana na Libertadores. Na entrevista pré-jogo, o técnico Reinaldo Rueda elogiou muito a equipe adversária, que segundo ele tem no tempo, jogando juntos, uma das principais virtudes, estão bem entrosados. Sobre a altitude do Equador, ele não acha que será problema, já que o Atlético Nacional se preparou na cidade de Guarni, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Mas vencer o Independiente del Valle não será uma missão fácil, já que os equatorianos ainda não perderam um jogo sequer jogando em casa. Uma coisa que precisa ser dita. O futebol brasileiro, hoje, tem um potencial financeiro no mínimo 10 vezes maior do que o segundo, que provavelmente é a Argentina. E pelo 3º ano consecutivo, nenhum time brasileiro consegue chegar na final da Libertadores. Está muito claro que a gestão no futebol brasileiro está muito mal feita. Pessimamente. É preciso tirarmos os amadores e colocarmos os profissionais. Obrigado a vocês que são esforçados, que dedicam tempo na sua casa e tal. Fica torcendo em casa, que é muito bom. Coloquem profissionais, CEOs, gente do ramo para dirigir. O problema do futebol brasileiro, o Muricy disse isso domingo e eu concordo plenamente, é gestão. Os gestores são péssimos. Todos, sem exceção. Quando você tem um outro que organiza um pouquinho, já leva vantagem, que é o caso do Corinthians, o Paulo Nobre, o Bandeira de Melo, você vê que esses caras vão fazendo diferença. Então chega dessa gente, já deu a cota, precisamos de gente profissional para fazer gestão. O Atlético Nacional é gerido, tem muita bala na agulha, né? É a maior empresa do país, tá virando até um PSG lá, tão diferente do tal de Postobon, qualquer coisa assim. É o time que eles jogam na camisa, é uma empresa muito forte lá, eles são donos de muitas empresas, o dono do time. O Del Valle é a mesma coisa, um projeto profissional, e aqui a gente continua com esse amadorismo. E isso é uma vergonha. O Barcelona tem mais dinheiro que os outros, o Real tem, o Bayern tem, o Paris Saint-Germain tem. E eles sobram nos seus respectivos países. Aqui nós temos um campeonato onde a gente tem 10 vezes mais do que o segundo. Olha, um jogador qualquer, você escolhe um jogador qualquer e qualquer time brasileiro que foi para a Libertadores. Ganha sozinho mais do que o time inteiro do Del Valle. E não chega. 3º ano consecutivo. Não é um acidente. Uma vez acontece. 3 vezes já mostra que nós somos pessimamente dirigidos. E não é tão difícil entender por que é tão péssimo. O Nacional, o Independente tem lá as empresas administrando. Claro. O dinheiro utilizado é patrimônio da empresa. Claro. O dinheiro utilizado nos clubes brasileiros é patrimônio de ninguém, ou melhor, seria do clube, mas quem administra não está nem aí. Vou só dar um exemplo. Claro que é questão de acerto e erro. São Paulo pagou 6 milhões de euros pelo Maicon, o zagueiro que era importante para os 2 jogos. O Atlético Nacional foi buscar o Borja por 2 milhões. Era artilheiro lá num time pequeno da Colômbia. De dólares. São Paulo pagou euros e eu... Que simplesmente fez... Então aí eu fico me perguntando, se tem o clube inglês, clube espanhol, não vem aqui ver jogador, jovem jogador brasileiro, para tentar levar para lá? Aqui ninguém vê nada, faz esquema com o empresário. Exatamente. Porque então, aí se rouba, né? Isso, exatamente isso. Então, aí está um exemplo. Um investimento de 2 milhões de dólares, que fez a diferença numa semifinal de Libertadores. Um cara que resolveu muito a vida do time. Será que nenhum clube brasileiro tinha lá 2 milhões e meio para oferecer por ele? Parece que ele foi, inclusive, oferecido para os times brasileiros e ninguém se dispôs. Ou ele não estava com o empresário certo. Só tem negócio se tiver empresário. E toda hora você vê... Gente amiga. Você vê dinheiro que é percentual que não é explicado e tal. Quer dizer, os amadores, eles... não são tão amadores assim, eles são espertos, né? Isso a gente precisa sair do futebol. Precisamos de profissionais. Trabalhar para o clube e não para eles. Bom, 2 jogos marcaram a abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Oeste e Brasil de Pelotas ficaram no empate e o Joinville venceu o Goiás. Veja os gols. Na Arena Barueri, o Oeste recebeu o Brasil de Pelotas e ficou no empate. Marcos Vinícius abriu o placar para o time paulista, mas no minuto seguinte, Ramon deixou dele e definiu o resultado. Final 1-1. O Joinville venceu o Goiás, porém não conseguiu sair do Z4 da Série B. Fabiano Heller, ele mesmo, fez 1-0 Jeque. Ainda no primeiro tempo, Matheus Bertotto ampliou a vantagem da equipe da casa. Nos acréscimos do jogo, Daniel Carvalho descontou de pênalti, mas ficou nisso. 2-1 Joinville. Tá chegando a hora! Estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos.
Nesta semana, a tocha dos Jogos Olímpicos vai passar pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana. Preocupada com a segurança da chama, a Polícia Militar se prepara para fazer a escolta da tocha de bicicleta. A Bike Repórter Renata Falzoni foi conferir o treinamento. Na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, acompanhando o treinamento do policiamento em bicicleta. A missão da vez é escoltar a passagem da tocha olímpica pela capital paulista e região metropolitana. 15 policiais ciclistas foram destacados para os 5 dias de trabalho. Está na escolta da tocha olímpica, daqui a pouco desgarrou uma criança. A criança veio e pulou na frente da bicicleta de vocês. Eu vou precisar parar. Se você parar e colocar o pé no chão, a tocha vai continuar. O ideal qual é? Eu conseguir seguir o caminho. A gente está preparado para tudo. Alguém jogar água, alguém pular na frente da tocha. A gente percebeu a necessidade da bicicleta devido à grande metrópole que é São Paulo, trânsito intenso em algumas regiões, em alguns locais, o acesso com a viatura motorizada acabou ficando muito difícil, né? E a bicicleta, devido a essa vantagem da mobilidade, ela acabou conseguindo acessar esses locais onde o policiamento motorizado não consegue chegar. Os próprios policiais sentem a diferença de usar o modal ativo. A comunidade aceita muito melhor a bicicleta porque tem um contato, né? A bicicleta ela é mais devagar do que a viatura. Tem um contato físico, né, com a população, eles aceitam melhor. Né? Toda a polícia de ponta, de grandes metrópoles, tem um policiamento com bicicleta. E esse tipo de policiamento é um que traz a população mais para próximo da polícia. Então, o policial que trabalha com bicicleta é um cara que tem mais acesso. A população se sente ali um pouquinho mais segura e não tem tanto medo de vir conversar com a gente. Em outros lugares do país, foram registradas tentativas de apagar o fogo olímpico, com água e até extintores. Nas redes sociais, um evento com mais de 8 mil pessoas confirmadas chama a população para fazer o mesmo em São Paulo. Os policiais, então, já sabem o que não querem ver pela frente. Um balde d'água. Bom, só um detalhe. Okay. É que o Flávio falou que ia botar fogo no cabelo, então já tem alguém com extintor para apagar. Para apagar com balde d'água. Gente, certo. Isso aí é complicado, tem que pensar muito na segurança. E falando... Da tocha. E falando em revezamento da tocha, você acompanha o passo a passo da tocha na galeria de fotos do site gazetesportiva.com. E hoje a Fundação Casper Libero esteve muito bem representada pelo Dr. Leonardo Placuti Filho, que é membro do conselho diretor, ele é diretor, né, do conselho diretor da Fundação Casper Libero. Ele participou do revezamento da tocha olímpica em Americana, no interior do estado de São Paulo. Então, muito bacana, muito bem representada a Fundação Casper Libero. Parabéns pro Dr. Leonardo, que é um super exemplo de inspiração aqui pra gente. E além de Americana, a tocha passou hoje por Rio Claro, Limeira e Campinas. Amanhã ela passará por Indaiatuba, Itu, Jundiaí e Osasco. Para você saber todos os detalhes, acesse gazetesportiva.com. E amanhã em Jundiaí, Eric Castelheiro, 12:06, conduzindo a tocha. Todo mundo Leonardo, lá, dando uma força. Dr. Leonardo Filho, eu convivi muito com o pai dele também. São pessoas muito ligadas ao esporte, muito, o tempo inteiro. O Dr. Placuti era o pai, né? Sempre foi muito ligado à portuguesa. Na época que a portuguesa era muito bem representada, não isso que virou hoje, né? E dá muita pena a gente ver que a portuguesa teve gente desse porte, desse nível, e hoje está do jeito que está. Então, sempre que eu vejo o Dr. Placuti, eu lembro dos grandes momentos. Tem uma importante universidade por trás, ou seja, são pessoas que merecem todo o nosso respeito mesmo. O doutor Leonardo Placuti Filho já foi vice-presidente aqui da Fundação Casper Libero, então um grande abraço para ele, para a esposa dele, a Cátia, para toda a família, viu? Parabéns, muito bacana conduzir a tocha olímpica. E apesar de acontecer no Rio de Janeiro, a Olimpíada também passará aqui por São Paulo, onde acontecerão partidas de futebol e a preparação de algumas delegações. Fora dos campos de disputa, os Jogos foram o assunto principal do Fórum Nacional do Esporte que aconteceu hoje em São Paulo. Veja com Felipe Sboril. A menos de um mês para a disputa dos Jogos Olímpicos, ainda há espaço para discussão sobre a realização de um dos maiores eventos esportivos do planeta.
Ex-atletas, medalhistas olímpicos estão engajados e querem que após os Jogos nada desse alto investimento seja perdido. A gente teve avanço e organização no que diz respeito ao esporte de rendimento. Mas eu não diria que a gente já sai dessa década esportiva como uma nação esportiva. E isso é porque, no final das contas, nunca sobrou tempo para planejar e executar ações nesse sentido, né? Não sei se a gente conseguiu as bases suficientes para, depois da Olimpíada, ter uma sustentabilidade. E acho que esse encontro aqui hoje faz parte também dessa visão, né? Do que a gente fez nessa década e o que isso vai gerar de legado mesmo para a continuidade, para a sustentabilidade do esporte no depois, porque a concentração de recursos que houve nesse pré-Olimpíada, pré-Jogos, né, Olímpicos Rio, a gente sabe que é difícil manter, né? Foi feito um investimento gigantesco nas Olimpíadas, vários equipamentos que estão lá. Eles estão na lista do legado de infraestrutura de equipamentos esportivos. Como exemplo, só na área da natação tem 5 piscinas no Parque Olímpico, entre o Parque Olímpico e o Parque dos Atletas. E essas piscinas precisam ser colocadas em algum lugar. Para isso, precisa ter um destino. E sabendo o destino, precisa ter um investimento para preparar a recepção dessas piscinas e a instalação dessas piscinas. Então não é uma coisa simples. Por isso, ainda há muito a se fazer, principalmente na cidade onde a Olimpíada vai acontecer. Já é público que a segurança é algo que preocupa. Os recentes ataques terroristas ocorridos na Europa reacendem um alerta sobre a segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo se prepara para evitar qualquer tipo de problema, como os que aconteceram recentemente na França e também na Turquia. Nós fizemos um plano de contingência que vai desde a parte de segurança, a parte médica, descontaminação, corpo de bombeiro, especialistas. Mas eu concordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, quando diz que é mais preocupante, né, a questão da segurança local do que terrorismo. Olha, nós temos a maior força policial do Brasil, a força policial mais treinada, mais equipada. Recebemos grandes eventos em São Paulo todo dia, né, permanentemente. Então, sim, as medidas que podem ser tomadas estão sendo tomadas. A cidade de São Paulo vai receber 10 jogos do futebol olímpico e mais de 20 países farão a aclimatação antes do evento por aqui. Aqui fará a aclimatação Argentina, Canadá, China, Itália, França, Inglaterra. Depois teremos no Itaquerão, lá na Arena Corinthians, é um dos poucos estádios que você tem estação de trem, estação de metrô na porta. Então, como já foi um sucesso na Copa do Mundo, nós temos certeza de que teremos também um ótimo trabalho agora nas Olimpíadas. O que eu acho curioso, Flávio, e que chama muita atenção, claro que tem auxílio da inteligência internacional, blá, blá, blá. Mas, poxa vida, o Brasil tem sido incompetente, isso inclui o Estado de São Paulo, para controlar a violência do país. Você tem aqui problemas de violência na Avenida Paulista todos os dias. E o Estado se mostra inoperante para resolver esses problemas. Logo, o que faz crer que existe alguma eficiência realmente reverenciável no combate ao terrorismo? Se, porventura, acontecer algum problema, espero que não aconteça. O que deixa a gente mais ou menos sossegado é que na Copa do Mundo rolou tudo direitinho, né? E o Brasil também não é um país potencialmente visado pelo terrorismo. Talvez alguma delegação e tal, mas em tese dá uma certa tranquilidade. Não tem histórico, né, de terrorismo, felizmente, no Brasil. A questão, acho que não é muito país, a visibilidade do evento. Do evento e as delegações que vêm. A vantagem do Brasil... Chegou até a cogitar que uma possível vítima de um atentado, o presidente da França. Mas você vê que durante a Eurocopa,
não houve nada na França, que é um país extremamente visado pelo terrorismo. Acabou a Eurocopa, eles fizeram aquele atentado terrível de início. Então, eu acho que um evento desse porte, você não pode vacilar. Claro. Mas a possibilidade de acontecer algo, se Deus quiser, vai ser bem remota, né? Não seria terrorismo. Já não chega os políticos que a gente tem, ainda vamos ter terrorismo, aí é demais. Né? Aí é demais. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook a gente tem a página Gazeta Esportiva e você pode rever os programas pelo site da tvgazeta.com.br. Talvez o principal nome da janela de transferências que fechou ontem seja o quê? Do meia Diego, né? Que foi para o Flamengo. Hoje ele chegou ao Rio de Janeiro e foi recebido com muita festa. Centenas de flamenguistas se espremeram no aeroporto Santos Dumont para ver o novo reforço do clube. Ele teve muito trabalho para cruzar a multidão e entrar no carro que foi buscá-lo, viu? Ó, o Diego aí com um novo visual, né? Óculos escuro, deixou a torcida rubro-negra empolgada depois de publicar na noite de ontem uma carta dizendo que escolheu o Flamengo por conta da torcida. Aí ganhou o povão, né? Antes de iniciar os treinamentos com o restante do elenco, ele voltará à Turquia para acertar detalhes da mudança dele para o Brasil e deve retornar ao Rio no final da próxima semana. O Diego ainda não tem data de estreia definida. Ao som, ó. E essa festa me chama a atenção por duas questões, Michele. Ai, que legal. Ai, que emoção, por duas hein? questões. Uma, claro, o Diego tem o mérito de receber essa festa, é um bom jogador. Agora, isso mostra também a carência de ídolos do futebol brasileiro. O Diego nunca foi um Diego grande tá recebendo nome igual o Messi, né? da seleção brasileira, destaque em Copa do Mundo. Se fosse no Santos, né? Bom jogador, bom jogador. Mas tão acima da média do que a gente tem aqui, Flávio, que o resultado é esse. Eu acho que o Diego ele vai dar um diferencial no time do Flamengo. E eu estou torcendo demais pro Flamengo. Estou torcendo muito, porque o Flamengo tem um projeto sério de trabalho e você precisa do resultado dentro de campo. Eles andaram fazendo algumas contratações que eu não entendi, tipo Leandro Damião, tal, algumas coisas que eu não faria. Mas o Diego, eu acho que é um cara que você olha o time do Flamengo, você vê que ele vai cair certinho. Dá para você fazer... eu concordo com o que a Michele falou no começo. Talvez a melhor contratação dessa janela. Quem que foi recebido desse jeito? Com essa emoção, com essa empolgação? O flamenguista, ele é fanático, né? Ele é festeiro e tal. Mas desse é legal, legal. Eu me lembro, sei lá, Quem? Ronaldo no Corinthians, Ronaldinho Gaúcho no próprio Flamengo. Mas faz tempo, hein, que a gente sei não lá, tem isso. Kaká no São Paulo teve um auê também, não teve? O Luiz Fabiano. Mas Luiz foi Fabiano. no aeroporto? Não, no Que aeroporto. quase não deixam o Diego entrar no carro aí. Muito legal, parabéns. Não, porque eles organizam a festa, né, lá no estádio, aí fizeram e tal, mas no aeroporto, assim, muito bacana. Eles se organizam para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Essa aí foi uma para o bem, ó. E hoje eu estou em homenagem ao Flamengo aqui, ó. Foi muito legal essa festa. 5 partidas movimentam a rodada dessa noite na Copa do Brasil. 2 jogos começam às 7h30, certo, Boquinha? Aqui. O Ceará recebe o Botafogo da Paraíba no estádio Presidente Vargas. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 3-0. E em Caxias do Sul, Juventude e Paysandu fazem o primeiro confronto. Às 9h45, o surpreendente Gama, misterioso Gama e o Santos fazem o primeiro jogo no Distrito Federal. No Arruda tem Santa Cruz e Vasco. A primeira partida terminou empatada em 1-1 e o Cruzeiro recebe o Vitória no Mineirão. A Raposa leva vantagem porque no jogo de ida venceu a equipe baiana em Salvador por 2-1, certo? E o Vasco joga hoje o destino dele no torneio. Depois de empatar o jogo de ida em São Januário, o Cruz Maltino enfrenta o Santa Cruz fora de casa e precisa balançar as redes se não quiser ficar pelo caminho. Tão importante quanto fazer gols é não sofrê-los. O goleiro Martim Silva, responsável por defender a meta vascaína, falou sobre o confronto de logo mais. Sabemos que é decisão, jogo de decisão. Temos que ficar com a classificação, mas é a pressão que o Vasco vive jogo a jogo. A obrigação de ganhar, como sempre, dentro e fora de casa. Ainda temos resultado favorável com empate a gols, assim que a gente está tranquilo, que resgatou um empate em casa. Não é tampouco que a gente tem que fazer um milagre para classificar. O Vasco a defesa está indo bem. Agora estamos recuperando essa força defensiva e bueno, temos também um time experiente em todas as linhas, que isso é muito importante. É saber quando tem que pressionar, quando tem que defender. E também sobrelevar esse assunto da torcida contra, jogar fora também quando você tem um time experiente assim,
no tiene tanta influencia. No Cruzeiro, nem mesmo a vantagem conseguida no jogo de ida, quando venceu o Vitória em Salvador, é suficiente para acalmar um grupo de torcedores que resolveu protestar pela péssima campanha que a equipe vem fazendo no Brasileirão. Cerca de 100 torcedores de uma organizada se reuniram ontem à noite na frente da sede do Cruzeiro para protestar contra a atual fase do time, que está na zona da degola do Brasileirão. As críticas foram direcionadas principalmente para a diretoria e também ao técnico Paulo Bento, pedindo para o treinador voltar para Portugal. Em meio a essa confusão, o Cruzeiro volta a campo nesta noite contra o Vitória pela Copa do Brasil. No jogo de ida na Bahia, a Raposa venceu por 2-1 e pode até empatar para passar de fase. Sabemos que a situação não está fácil, é um momento difícil que o clube está atravessando, mas agora quando o grupo tem que estar mais fechado, todo mundo tira para o mesmo lugar. Outra competição é tratar de passar de fase e como está hablando, de jugar bonito y bueno, agarrar confianza, que es lo que queremos todo y tratar de passar de fase. Cadê o Magrão? Magrão, nosso diretor hoje. Beijo pra você. Muito bom, Milton Pagano. Ele é lá de Santos, ele é. Mora lá na Praia Grande, não é, Magrão? Você não mora lá? E justamente agora eu vou falar no Santos. O meio-campista Yuri falou com o repórter Esboril sobre a expectativa para o jogo contra o Gama, que nas 4 vezes que enfrentou o Peixe venceu apenas uma partida, empatou outra e perdeu 2 vezes. O Santos entra em campo hoje pela Copa do Brasil, terceira fase do torneio nacional contra o Gama. E um dos destaques e talvez substituto de Thiago Maia, que está com a seleção olímpica, é Yuri, que está com a gente para bater um papo aqui no Gazeta Esportiva. Como é que está a cabeça para jogar essa partida como titular e quem sabe assumir a titularidade nesse período que o Thiago Maia estiver fora, Yuri? Bom, eu estou bem tranquilo, né? Meus companheiros também me dão essa tranquilidade. Então, como eu falei, eu estou à disposição do Dorival. Se eu realmente for jogar, vou tentar aproveitar essa oportunidade ao máximo. Além do Thiago Maia, que está com a seleção olímpica, também vocês vão ter os desfalques do Gabriel e também do Zeca, que estão na seleção. Fazem falta, não? 3 jogadores de ótima qualidade que podem fazer falta nessa Copa do Brasil e também nesse período que vão ficar na seleção. Cara, é indiscutível, né? Os 3. Eles fariam falta, eu acho que para qualquer elenco. Mas nosso time tá forte, né? A gente vem trabalhando bem e eu acho que quem entrar vai dar conta do recado. Você vai ter a oportunidade de jogar ao lado do seu grande ídolo, o Renato, no meio-campo. Como é que é isso para você? Você estava contando ali que é bastante emocionante estar com ele. Ele até teve na sua apresentação aqui no Santos. Como é que é isso para você? Então, eu já até tinha falado, né? É mais um sonho sendo realizado aqui. E vai ser uma experiência, muito gratificante para mim, né? E vou tentar aproveitar ao máximo, né? Me espelho muito nele dentro de campo. Então vou aproveitar bastante aí, se eu for jogar realmente do lado dele. Vai jogar, né? Isso depende do Dorival, né? Tô à disposição, tô preparado. É isso aí. O Santos vai ter muitos focos, inclusive o Ricardo Oliveira vai ser poupado, mas apesar disso eu acho que dá para ganhar os 2 jogos. Imagino que ganhe. E o Santos tem um time muito interessante, o time do Santos é interessante. O elenco tem alguma dificuldade, então talvez não jogue tanto hoje. Mas hoje talvez seja o time que esteja jogando futebol mais bonito no futebol brasileiro. Joga ofensivamente, ataca, tem um jeito de jogar que eu gosto muito. E ainda fez contratações pontuais e muito interessantes. Esse Yuri, por exemplo, jogou muito na Audax. Aliás, Santos e Corinthians foram os times que... E o Palmeiras também, que trouxe o Tietê, né? Que melhor contrataram jogadores aqui da Audax, que foi finalista do Campeonato Brasileiro. Paulista, desculpa. O Corinthians contratou o Camacho, que é um baita jogador. O Bruno Paulo, que eu gostava. O Yuri, também com uma saída de jogo muito boa, assim como o Camacho. Vai entrar no time e acho difícil que
que saia do time depois. É bom jogador, veio para ficar e o Santos realmente se reforçou. Só espero que não perca tantos jogadores na janela de agosto, né? No São Paulo, a diretoria correu contra o tempo e confirmou ontem à noite a chegada de mais 2 reforços para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. A Copa Libertadores já terminou, mas a expulsão de Maicon contra o Atlético Nacional ainda está viva na cabeça do torcedor. Eu disse torcedor, pois para o zagueiro tricolor, isso já faz parte do passado. O que passou, passou. A expulsão, já coloquei uma borracha nesse capítulo, já foi, não tem como voltar atrás. Infelizmente aconteceu. Se a Libertadores faz parte do passado, o presente é o Campeonato Brasileiro. E com a saída de peças importantes como Ganso, Caleri e Kardec, o tricolor confirmou 3 reforços. O lateral direito Buffarini, do São Lourenço, o zagueiro Douglas, que veio do Dnipro da Ucrânia, e também o atacante Chaves, que estava no Boca, estão contratados e só serão apresentados assim que a documentação dos 3 estiver regularizada na Confederação Brasileira de Futebol. Esperamos que possa corresponder à altura e possa nos ajudar a reforçar ainda mais a equipe. A equipe precisava de reforços, o São Paulo procurou e trouxe reforços. A janela já fechou internacional, ainda tem a janela nacional, mas eu acredito que os reforços que foram contratados serão bem-sucedidos no São Paulo. Com tantas mudanças na equipe, a preocupação é se esse novo São Paulo terá muitas dificuldades para engrenar. O futebol é assim, sai um, entra outro. Espero com os que chegarem podem corresponder à altura. Mas é como eu referi, a gente está tranquilo, a dinâmica e o sistema do jogo vai ser o mesmo, o professor vai trabalhar para que possamos jogar no mesmo sistema que vínhamos jogando. O otimismo de Maicon é tão grande no futuro que ele acredita que o tricolor pode sim tirar a diferença de 10 pontos que hoje afasta o São Paulo do líder Palmeiras. Se eu não me engano, posso estar errado, equivocando, eu acho que o São Paulo já tirou uma diferença de 11 pontos num brasileiro. Então 10 pontos para nós faltando, não estamos nem na metade do brasileiro. Eu acho que o São Paulo, sem dúvida nenhuma, pode conseguir tirar esses 10 pontos do Palmeiras. Mas o nosso principal objetivo agora é primeiro chegar no G4, que a gente tem que dar um passo de cada vez. Mas eu acredito sim que o São Paulo tem total condição de chegar na ponta até o final da competição. Flávio, tinha repercutido... Você pode comentar? Não, sua cara... God of Zaga. God of Zaga. É. Não é? O São Paulo fala? É. O God of Zaga. E o God of Treineiro, nosso querido Balsa, repercutiu na Argentina uma entrevista que ele deu dizendo que se o São Paulo não contratasse, ele ia embora. E aí? Ele falou isso? Então, foi o que... É possível, até porque uma rádio, houve uma rádio argentina. Deve ter existido promessa. Se não viessem contratação, se o São Paulo não contratasse, era muito difícil ele permanecer. O Buffarini é uma contratação muito boa. Também, gostava muito dele no São Paulo. O São Paulo está pé de lateral direito faz tempo, e o Buffarini é bom jogador e joga também no meio. Se precisar, ele pode fazer um volante ali sossegadinho. O Xavi é grosso, é grossão, mas é aquele grosso que faz gol, né? Quer dizer, ele nunca foi titular no Boca. Ele é um jogador, era mais para reserva do que titular. Ele entrava de vez em quando, fazia um gol, mas é aquele centroavante grossão que faz gol. Mas não faz gol, assim, não é nenhum. Não é o Caleri. Não é o Caleri. Não é o Caleri. O Caleri também não tem nenhuma grande habilidade, mas faz mais gol. O Xavi não. O Xavi era reserva do Caleri, inclusive. O Xavi, isso, né? Mais e o Douglas? Douglas eu não conheço. Não. Realmente você conhece? Eu também não conheço. Aí aguardemos para ver o que o Douglas pode fazer, né? Apesar do Palmeiras estar indo muito bem no Brasileirão, é difícil encontrar um palmeirense que não esteja tentando manter os pés no chão e evocando a lembrança da última vez que o time esteve tão bem em um Brasileirão de pontos corridos. Que bom, né? Que fase boa do Palmeiras. Em 2009, depois de liderar boa parte da competição, o Palmeiras perdeu fôlego na reta final e ficou fora até da Libertadores. De todos os jogadores hoje no clube, só um estava naquela campanha. E ele faz questão de não esquecer os erros daquele ano para não repeti-los novamente. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Diferente do que costuma acontecer no Palmeiras, os treinos de quarta até sábado estão marcados para a parte da manhã. Tudo para adaptar o time, que no domingo enfrenta o Atlético Mineiro às 11 horas no Allianz Parque. A rotina muda um pouco, né? Porque normalmente a gente está acostumado a jogar à tarde ou à noite. Tem jogadores que costumam dormir um pouco mais, né? Acordar um pouco mais tarde.
O adversário é complicado. No papel, o Galo tem um dos melhores elencos do país, mas é apenas o 8º colocado na tabela. Vamos enfrentar um grande adversário, né? Acho que é um dos concorrentes aí também ao título, né? A gente sabe que vem crescendo, apesar de não ter um início tão bom. O que complica é que o Palmeiras não costuma se dar bem contra o Atlético. O Verdão não derrota o adversário há 5 anos. Nesse período foram 9 jogos, com 8 derrotas e apenas 1 empate. É uma marca importante para que a gente possa quebrar, como foi assim em outros jogos, até no Beira-Rio também, né? Se eu não me engano, que acho que é 19 anos que o Palmeiras não ganhava lá. Mas eu prefiro que a gente vá de jogo em jogo, cada jogo a gente sabe que é uma nova história e assim seguir em diante. O que faz a torcida acreditar na vitória é que o Palmeiras tem se especializado em derrubar tabus na temporada. Além de vencer o Internacional pela primeira vez no Beira-Rio depois de 19 anos, o Verdão, em 2016, ganhou do Corinthians no Pacaembu, fato que não ocorria desde 1995. E ganhou do Sport em Recife, acabando com um tabu de 7 anos sem vencer o rubro-negro em Pernambuco. Mas o jejum que a torcida mais sonha ver acabar é com o de títulos no Campeonato Brasileiro. A última conquista do clube na competição aconteceu em 1994. Esse é o maior objetivo, né, nosso aqui, principalmente se tratando desse tabu que é importante, né, não só para o clube, mas acho que para a carreira de cada um aqui. E a gente espera que esse seja o maior tabu aí quebrado no final do ano. Cleiton Xavier já teve a chance de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. Ele é o único remanescente no elenco do time de 2009, que liderou o campeonato por 17 rodadas. Tinha tudo para ficar com o título, mas perdeu força no final e acabou ficando de fora até mesmo da Copa Libertadores. Acho que talvez faltou um pouco o elenco mais cheio daquela época, né, que a gente deixou escapar o título. Esse ano a gente tem tudo para chegar na frente bem. Só eu que participei daquele ano, então eu tiro como lição, sem dúvida nenhuma. E tento passar também, né, quando posso, conversar com alguns, que vai ser importantíssimo a gente manter a concentração até o final. Que a lição aprendida naquele ano sirva para que nenhum peso extra atrapalhe a arrancada do Palmeiras para acabar com o jejum de 22 anos no Brasileirão. Será que essa carroça aí que os caras ficam empurrando, né? Estranho, né? Não, é que eu tô lendo o livro do Mourinho, né? Sobre o sistema de treinamento e tal. Já e aí você vê esse tipo meio de estranho situação. isso aí, mas tudo bem. Parece uma carroça, não parece? Parece uma carroça, parece. Você tem razão. Mas eu não, pelo amor de Deus, eu não sou preparador físico, não tenho capacidade para discutir com o preparador do Palmeiras, que por certo é extremamente competente, senão eu não estaria no clube com o Palmeiras. É que é estranho, essa é a carroça, não? Não, carroça. Parece uma carroça. Parece uma carroça? Agora entendi. É estranho. Faz sentido. É estranho, né? Deve ser para dar mais arranque. Agora, desde 2009, eu acho que esse é o Palmeiras. Eu nem achava aquele time de 2009 tão forte. Que tinha o Muricy, que era um papa-títulos, um baita técnico e tal, mas não era um timaço do Palmeiras. Esse é o mais forte desde então e que tem capacidade realmente de brigar pelo título de campeão brasileiro. Eu não me recordo ter colocado o Palmeiras na condição de favorito do brasileiro logo de cara, assim, logo no começo. Esse ano realmente faz jus, faz por merecer. O time é bom, o Cuca está fazendo um bom trabalho. E eu brinquei com essa história aí, mas eles estão... A comissão técnica do Palmeiras demonstra competência. O time tem mostrado uma linha, né, de trabalho excelente, tem jogado bem fora de casa, está mantendo estilo, o ritmo de jogo fora de casa, o que é muito bom. Acho que está na hora do Palmeiras ganhar o título, né? Esse ano a coisa confirma realmente. Defesa! Fora os gozadores que falam que o último título foi em 73, né? Que 93, 94... Quem ganhou foi a Parmalat. Não começa com isso. Eu não vou defender os palmeirenses aqui. Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras, 93, 94, era o Palmeiras. Pode ter maldade. E foi o clube empresa, que é o que a gente tanto defende. Se não fosse uma gestão profissional, realmente, talvez o Palmeiras teria ficado foi muito legal. Mas tinha um elenco. Foi uma experiência ótima. Eu gostaria que todo mundo tivesse um esquema desse aí. Seria fantástico. Todo time queria ter. Claro, eu adoraria. Mas tinha um super time. Não era Edmundo, Evair e tal.
No Corinthians, o técnico Cristóvão Borges segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que no próximo sabadão recebe o Figueirense na Arena em Itaquera. E o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Timão. Olá pessoal, muito boa noite para todo mundo. O treinamento de hoje aqui no CT Joaquim Grava foi totalmente fechado para a imprensa. É o técnico Cristóvão Borges escondendo o jogo, fazendo mistério, escondendo o time do Corinthians para o jogo de sábado em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro contra o Figueirense. O lateral direito titular absoluto Fagner está suspenso fora de combate. Oportunidade para o garoto Léo Príncipe. Primeiro jogo do menino no time profissional, 19 aninhos, irá debutar provavelmente. O professor ainda poderá contar com os retornos de Elias e de André. Os dois estão completamente recuperados de problemas físicos. O Elias, uma fratura na costela, o André operou uma hérnia. E a tendência é que os dois comecem entre os titulares, com Alexandre Pato no banco de reservas. O entrevistado do dia foi o lateral esquerdo, Wendel. Então, no sábado você vai tabelar com o Elias e cruzar a bola para o Pato ou para o André? É a pergunta que todos querem saber, né? Hoje foi um treino mais técnico-tático, né? Não foi um primeiro esboço, né? Treino fechado, a gente não pode falar dos jogadores, mas não sei, acho que vocês sabem a ausência do Bruno Henrique por virose também, então é o primeiro treino ainda visando o jogo, tem bastante coisa para rolar ainda até sábado. Tem 2 treinos ainda. O Corinthians é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está invicto a 5 rodadas, vem de 4 vitórias e um empate contra o São Paulo. Entra em campo no sábado à tarde, enquanto o Palmeiras, 3 pontinhos a mais do que o Timão, joga no domingo pela manhã. Independente de quem seja o líder, vai haver uma caça ao líder sempre, né? E a gente está próximo, né? A última rodada estava 1 ponto, né? Agora está 3, daqui a pouco vai ficar 1, vai ficar 2, daqui a pouco a gente passa. O fato de passar também não vai garantir nada. O campeonato tem se mostrado um dos mais equilibrados dos últimos anos, com muitas equipes mostrando que tem condição de brigar pelo título. E a gente espera que a gente seja o caçado, né? Nas próximas rodadas. Flávio, a gente tem falado muito do elenco do Palmeiras, que é um elenco muito bom, mas o do Corinthians também é bom. Mas é um time em remontagem, né? Sim, sem dúvida, mas também tem um padrão de jogo definido. Tem, mas hoje já não tem o treinador que segue a mesma linha do Tite e do Mano. Até seguiu, mas ele vai colocar o dedo dele, vai trabalhar. Quando ele perdeu 7 titulares, é muita coisa. E agora perdeu o treinador. Sem desmerecer o Cristóvão, cada um faz o seu trabalho do seu jeito. Mas a verdade é que são muitas alterações, né? É complicado. Mas está fazendo a parte dele. Sim, e pelo que eu tenho visto e pela maneira de jogar, claro que alterna bons e maus momentos, jogou contra a Chapecoense, contra o América no primeiro tempo, contra o Flamengo no primeiro tempo ruim, depois consertou, contra o São Paulo foi melhor no primeiro tempo e jogou mal o segundo. Mas eu acho que o Corinthians vai brigar com o Palmeiras até o final. O que é uma vergonha para os outros, né? Sim, Você perde 7 titulares e o seu treinador, que é apenas o Tite, e continua brigando por título, os outros estão muito atrás, né? Para se pensar. Mas verdade. Eu sinceramente acho, e aí você olha o banco do Corinthians, sabe, não é nada brilhante, mas tem jogadores no mesmo nível. Quer dizer, se tem... Aí então o que? É mérito da diretoria, então, que fez um bom trabalho? Sim, fez um planejamento para encaixar as peças, sim, claro. Né? Porque a gente critica muito, mas também então tem que elogiar o Coringão. Mas eu faço sempre quando é. Coringão! Há muito tempo a gestão do Corinthians tem sido conduzida de uma maneira, né? Tem falhas pontuais, obviamente, mas de uma maneira geral o Corinthians, então não por acaso, ganhou o título no ano passado. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Fim da enquete, sabe quanto que deu, Magrão? 55% dos votos Atlético Nacional, Magrão. Não estou de sacanagem, deu Atlético Nacional e o povo está comigo, não está com você. Se der Independente do Vale, eu vou comer um japonês de graça. Mas saberá quando, porque eu não tenho tempo para isso, né, gente? Comida japonesa de graça. Vai comer um japonês, vai comer comida japonesa. Tchau. É domingo no Mesa, tchau.